Ninguém tem dúvidas que os colaboradores, quando estão motivados, produzem mais, né? São mais criativos, o clima organizacional é mais saudável, então ter profissionais motivados é importantíssimo para os negócios. Porém, nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas se tornam desmotivadas e a empresa então precisa fazer alguma coisa para ter resultados, ser produtiva e para ter realmente pessoas mais dispostas e até mesmo mais saudáveis mentalmente, emocionalmente. E Alexandre, você que sempre está estudando as relações das pessoas nas empresas, os resultados dos negócios, fala pra gente, cara, como que uma empresa pode fazer, o que que ela pode fazer para lidar com um colaborador ou com os colaboradores que estão desmotivados? Pois é, Marcelo, esse tema é um tema seríssimo, né? Tem uma pesquisa feita em 2020 pelo Instituto Gallup, em todo o mundo, né? Em diversos países do mundo, eles identificaram que apenas 20% dos colaboradores das empresas estão motivados e engajados. Dito de outro modo, significa que de cada 5 trabalhadores, 4 estão desmotivados e desengajados. Olha que loucura! De cada 5 trabalhadores, 4 não estão plenamente motivados e engajados. E isso é uma perda econômica de produtividade monstruosa, né? Porque o colaborador que não está motivado, ele falta mais, ele falta inclusive de corpo presente, né? Porque a alma está fora do corpo, né? O corpo está lá, a alma está voando, né? Uhum. Ele é menos criativo, ele é menos colaborativo. Alguém desmotivado não vai atender com brilho nos olhos, não vai dar boas ideias. Ou seja, a perda econômica de clima organizacional de pessoas desmotivadas é enorme. Então, isso é uma pauta relevante para as empresas, né? Agora, como é que a gente resolve isso? Acho que o primeiro passo, e eu sou da área de pesquisa, é identificar as causas, né? Primeiro, acho que a gente precisa identificar o que causa a desmotivação num plano individual. Que pode ser um desalinhamento entre expectativa e realidade, e aqui a gente vê muitos problemas na contratação, ou seja, a coisa não está setada ali no começo, assim, né? Contrata de afogadilho e não deixa muito claro o que espera daquele profissional, o que o profissional pode esperar da empresa, né? Não tem feedback constante, pode ter a ver com condições de trabalho, com falta de reconhecimento, e o reconhecimento pode ser monetário ou moral, ou as duas coisas, né? Condições inadequadas, ou a pessoa pode estar enfrentando um problema pessoal, temporário também, né? Agora, o mais sério e mais importante, Marcelo, é você entender se a desmotivação é uma coisa pontual daquele indivíduo, do José Carlos de Souza, entendeu? Ou se é uma coisa mais conjuntural da empresa. Porque se for um problema da empresa, aí a gente vai ter que mudar de uma maneira mais ampla na estrutura, nos processos, no clima interno. A julgar por essa pesquisa da Gallup, se ela estiver certo, que 80% das pessoas estão desmotivadas, é possível a gente antever que a gente tem mais um problema estrutural, conjuntural, talvez, né, do que problemas individuais, né? Então, acho que é importante essas duas reflexões, sobretudo para entender qual é a causa da desmotivação. Cara, eu acredito que dentro dessa linha, muito perfeito que você está dizendo, então precisa ter uma habilidade de escuta, sabe? Uma escutatória muito forte, para tentar entender por que, que as pessoas não estão tão satisfeitas, por que, que estão desmotivadas. E via de regra, Alexandre, isso vai acontecer no papel do líder. E por que, que eu digo isso? Porque eu já vi empresas, inclusive, falarem assim, poxa, o funcionário está desmotivado, o RH, vai lá, conversa com ele. Tudo bem, o RH pode ter pessoas preparadas para isso, mas eu acho que é o dia a dia que vai mostrar e é o dia a dia que vai corrigir. Não é também ações, não são ações pontuais que vão resolver. Lembro de uma empresa que eu fui dar uma palestra que fizeram um evento chamado Dia do Engajamento, que na verdade visava trabalhar a motivação das pessoas e fizeram um slogan, deram um brinde, a ideia foi muito bacana e eu fiquei feliz porque eu fui dar palestra justamente nesse evento. Mas, por outro lado, eu fico pensando, será que apenas uma ação dessa, que seja uma vez por ano, vai garantir esse engajamento, essa motivação? Provavelmente não, porque o dia a dia ele pode desengajar se a liderança não estiver bem preparada para fazer seu papel, se não tiver programas e práticas dentro da empresa. Hoje a gente fala muito, ouve muito isso, de pessoas falando, minha empresa tinha que ter um plano de carreira, né, um plano de sucessão. Então, é lógico que quando você tem ferramentas
ferramentas, programas, práticas, políticas de recursos humanos, liderança preparada, isso vai ajudar muito na motivação dos colaboradores, mas nada supera entender o que cada um busca, o que cada um quer, porque o que é importante para um não é importante para outro. De repente, esse aqui, ele quer se preparar para ser um grande líder, aquele outro quer apenas ter o dinheiro dele pago em dia e um pouco mais de segurança para o trabalho. Então, é ouvir, é entender por que elas estariam desmotivadas, ou fazer a pergunta até mais interessante, o que seria importante para ela estar motivada? E nessa hora, Alexandre, a gente tem que ser muito honesto para entender o seguinte, talvez aquela pessoa, ela não é a melhor pessoa para aquela empresa, para aquela cultura organizacional, para aquela prática de valores que são esperadas dela. E como você falou, via de regra, o problema pode ser na contratação, né? Será que essa é a melhor pessoa para trabalhar nesse tipo de empresa? Então, é uma análise muito mais profunda que, concordo com você, tem que ir na causa raiz, não é? Exatamente. E você tocou nesse aspecto que eu acho que é muito importante. Muitas vezes as empresas contratam muito rápido, depois demoram muito para demitir quando esse profissional está desalinhado, né? Então, talvez devesse se investir um tempo muito maior nesse processo de contratação para saber que a pessoa está o mais alinhada possível com aquela cultura corporativa e que essa pessoa saiba muito bem o que esperar daquela vaga. E, por fim, eu acho que esse é um tema super complicado, porque a motivação, em última instância, ainda que ela tenha componentes de externalidade, o clima, as pessoas, enfim, tudo, em última essência, motivação é do indivíduo. Motivação é encontrar motivos para a ação, né? Então, assim, isso é só eu que posso encontrar, né? Se eu tomar café de manhã, a cafeína talvez me deixe mais desperto. Se eu for para a academia e colocar o rock na cabeça, como eu gosto de rock, talvez isso me dê, mas eu tenho que pegar o ferro e eu tenho que levantar. Então, o que vai me fazer mesmo é eu querer ver meus filhos crescerem, eu ter medo de não ter saúde, ou seja, eu querer ter um corpo melhor, eu querer ser mais saudável. Ou seja, em última instância, ainda que essas externalidades, o clima organizacional, o salário, o churrasco no final do mês, ajudem, em última instância, o indivíduo tem que encontrar motivos para a ação. Isso depende um pouco da empresa, de mostrar para eles o propósito, como aquela ação desdobra na sociedade ou na família dele, e muito também do profissional, que precisa ter a maturidade profissional de encontrar esses motivos para a ação e para ser um profissional motivado.